Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu desejo que a graça e a paz do Senhor possa reinar sobre nós nesse momento, aonde vamos para a nossa quarta aula sobre escatologia, para fundamentar a nossa crença de que o Senhor Jesus ele irá voltar pela segunda e última vez, porém, ao final do toque da última trombeta, que é a sétima, e por consequência, ao final da grande tribulação. Antes de começar a aula, eu quero convidar você, eu quero pedir a você para se inscrever no canal. Vai no botãozinho aí do lado, vermelhinho, inscrever, ativa o sininho para você receber todas as aulas, todo o conteúdo, todas as pregações, tudo que a gente coloca aqui, porque o nosso assunto é Jesus Cristo, o nosso assunto é teologia saudável, é teologia bíblica. Aproveita, pega esse vídeo, marca seus amigos no Instagram, copia o link, manda por WhatsApp, por Facebook, compartilhe a palavra de Deus. Com certeza vai ser uma bênção para muitas pessoas. Vamos para a aula de hoje? Vamos lá. Pessoal, o Senhor Jesus, em seu sermão profético, ele revelou que a sua segunda vinda só se daria ao final da grande tribulação. Em momento algum, ele no seu sermão falou de um arrebatamento oculto ou de um arrebatamento secreto, mas nos falou a respeito de um arrebatamento visível e glorioso que acontecerá logo após a grande tribulação. Vamos conferir na Bíblia? Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao 31. Acompanha aí. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá, no deserto, não saiam. Ou, ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então, olha a sequência, hein? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Prestou atenção na sequência dos fatos? Prestaram atenção? Reparou na frase do versículo 29? Imediatamente após aquela tribulação. Que tribulação? A grande tribulação, tribulação que esse mundo nunca teve e nunca terá outra igual. O que acontece? O sol se apaga, fica escuro, a lua não dá mais brilho, as estrelas caem do céu, as potências do céu serão abaladas. E aí, o que acontece? Logo na sequência, depois disso, olha o versículo 30. Aparecerá o sinal no céu. O Filho do Homem retornará e todas as nações o verão e vão lamentar por não terem crido no Evangelho de Cristo. Abre comigo aí Marcos capítulo 13, do versículo 24 ao 27. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, vou repetir, após aquela tribulação. Que tribulação? A pior de todas que essa terra já teve e nunca terá jamais. O que vai acontecer? O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E depois, as estrelas cairão do céu. E depois, os poderes celestes serão abalados. E depois,
Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E o que vai acontecer? Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. E aí, tá com dúvida ainda? Então abre comigo aí agora o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 21, do versículo 25 ao versículo 27. Leia comigo. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, sabe o que vai acontecer na terra? As nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. E agora presta atenção de novo, meus amados. Versículo 27. Então significa depois de tudo que já aconteceu, depois de tudo que eu já li, se verá o Filho do Homem vindo, se verá, todos verão, vindo numa nuvem com grande poder e glória. As Escrituras em nenhum momento nos revelam que o Senhor Jesus, em sua única segunda volta, será dividida em dois momentos. Um para levar só a igreja e o outro para levar só Israel. E a própria Bíblia diz que ele só vem duas vezes. Uma já aconteceu há aproximadamente 2000 anos atrás. E a sua segunda e última ocorrerá ao final da grande tribulação. Abra comigo, Hebreus capítulo 9, do versículo 27 ao versículo 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, ou seja, há 2000 anos atrás. Continuando, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá quantas vezes? 3, 4, 5. Segunda vez. Dividido em quantas vezes? Não tem isso. Vírgula. Continuando. Não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aleluia ao Senhor. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele em suas cartas, ele diz que o Senhor Jesus, ele voltará ao toque da última trombeta. E o Senhor Jesus, o próprio, antes de Paulo, ele já havia dito isto e disse que ao final da grande tribulação haverá o toque da última trombeta. Então, o que Paulo está ensinando a respeito de arrebatamento está estritamente submisso ao que o Mestre, ao que o Rei, ao que o Senhor Jesus já havia profetizado que vai acontecer. Confere aí. Primeiro vamos ver o que o Senhor Jesus disse em Mateus 24, no versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Então vai haver o toque da última trombeta e Jesus já está falando isso, e logo a seguir os atos proféticos vão se sucedendo. A reunião dos eleitos, dos quatro cantos da terra, do céu, enfim, como já foi dito. Agora vamos ver o que Paulo está falando em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 52. Veja bem, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, não é metade, não é trombeta do meio, é a última trombeta. São 7 trombetas, então é a 7ª trombeta que é a última, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A igreja primitiva,
ela nunca teve qualquer ideia de arrebatamento secreto, de pré-tribulacionismo. Isso nunca foi nem cogitado entre os apóstolos, nem pelo Senhor Jesus em lugar algum. Essa doutrina, ela foi criada, se você já assistiu a aula 1, 2 e 3, você já entendeu. Essa doutrina, com todo o meu respeito, ela foi criada lá na Irlanda, lá no século XIX, pelos irmãos de Plymouth, através de seu maior precursor, John Nelson Darby, que depois foi replicado por suas Bíblias de estudo, através de um outro grande pregador chamado Cyrus Ingerson Scofield, que também fez uma Bíblia de estudo, colocou essa doutrina lá, vendeu para os Estados Unidos todo, espalhou pelo mundo afora. Logo na sequência vai surgir muitas igrejas pentecostais e protestantes, surge a primeira Assembleia de Deus com o avivamento da Rua Azusa, ali em 1906, surge a igreja presbiteriana, surgem várias igrejas que hoje herdaram essa doutrina, esse entendimento, em cima de uma doutrina que foi criada há menos de 200 anos. Meus irmãos queridos, voltemos às Escrituras, porque Jesus vai voltar, mas não vai voltar do jeito que eu quero, vai voltar do jeito que Ele mesmo disse que voltaria. Essa é a grande diferença. Anota outra coisa. Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, ele descarta qualquer iminência de volta rápida de Jesus antes que se concretize todos os sinais que o Senhor Jesus disse que iria acontecer. Tá entendendo? Paulo, ele não ensina ninguém, nenhum apóstolo ensinou a ficar com essa preocupação. Olha, ele volta agora, esse ano ele volta, é hoje, é agora. A história já viu que, infelizmente, muita gente já passou muita vergonha passando datas da volta de Jesus, e ainda hoje você vê muitos grupos religiosos, muitos líderes que ficam, é hoje, é agora, é a qualquer momento, e vai, enquanto tem vários sinais que ainda vão acontecer. Pode ser que você até morra, eu até morra antes de enfrentar a grande tribulação. Mas se nós estivermos vivos, qual o problema? Você que tem seu nome no livro da vida, para de ter medo, tem que ter medo de nada. Não vou passar por isso não, porque Deus é amor demais. Você tá doido, isso é coisa lá dos cristãos primitivos. Que isso, irmãos? Isso não tem base bíblica, isso é doutrina cativante, apaixonante que colocaram na nossa cabeça. E eu quero trazer luz sobre o assunto para você pensar no que você quer acreditar. Mas eu te digo uma coisa, por que é importante saber sobre isso? Lembra da parábola das 10 virgens? Lembra que 5 eram prudentes e 5 eram loucas? Eu quero crer que mesmo os meus queridos irmãos pré-tribulacionistas que acreditam, não, é arrebatamento secreto, é secreto sim, é oculto, eu não acredito em nada do que você está falando. Tudo bem. Se você tiver com azeite reserva e for um pré-tribulacionista, ok, não tem problema. Você vai ver a tribulação chegando, a coisa acontecendo e a ficha vai cair e você vai dizer, realmente a gente vai passar pela grande tribulação, mas meu nome está no livro da vida, eu estou tranquilo e venha o que vier, porque o morrer é lucro e o viver é Cristo. O apóstolo Paulo, ele ensinou aos Tessalonicenses que a volta de Cristo, a nossa reunião com Ele, não ocorreriam antes que acontecesse a apostasia generalizada e a manifestação do anticristo, a manifestação do abominável da desolação. Os nossos irmãos pré-tribulacionistas, estudiosos, homens de Deus, eles se valem dessa palavra apostasia no sentido verbal, porque eles foram lá no léxico criado por Liddell e Scott, lá no século XVIII, salvo engano. Volta na aula aí que você vai entender. Eles pegam e dizem assim, não, a palavra apostasia, ela foi transliterada. Do jeito que estava no grego, ela veio para cá. Tem um segredo nessa palavra. Essa palavra significa no verbo, se a gente colocar lá na forma verbal, significa retirada, significa partida. Então, com base nisto está aí
o entendimento dos nossos irmãos pré-tribulacionistas também. Eles dizem que o nosso encontro com Ele se dará após a partida da igreja, antes da manifestação. Então eles pegam a palavra apostasia, colocam na forma verbal, eles dizem que apostasia aqui significa retirada, partida. Veja bem, pode até existir dois sentidos. Isso estou falando em homenagem aos estudiosos lá da faculdade de Oxford, que já está nas aulas anteriores, que descobriram, traduzindo a palavra, buscando com mais profundidade, né, a raiz da palavra apostasia, perceberam que existem dois significados importantes, um sentido de retirada e que existe o sentido de abandono, abandono da verdade, abandono da fé. Porém, tudo que Jesus falou, o contexto dos versículos que Jesus disse em sua ordem, no livro de Mateus, Marcos, Lucas, no contexto das epístolas, no contexto das cartas dos apóstolos, não tem nada a ver com retirada, é abandono generalizado da fé, da verdade, é a relativização de todas as coisas, preparando a chegada do anticristo. Nós, como igreja, nós temos que estar vigilantes e atentos a todos os sinais. Você está preparado para esse dia? Teu nome está no livro da vida, então você está preparado. Teu nome não está no livro da vida, então você precisa se converter. Você precisa ir para os pés do Senhor, que de braços abertos hoje Ele te espera. É nítido na Bíblia que os cristãos, a igreja, ela vai passar a grande tribulação. E esses cristãos serão perseguidos, oprimidos, muitos serão martirizados, mortos, e não tem jeito, está escrito, vai acontecer. Mas Deus vai intervir. Em muitos casos, Deus vai operar, vai usar isso para a glória do nome dEle, para que o Evangelho seja pregado a todas as nações, para que aconteça um extraordinário, o maior de todos os avivamentos que essa terra já viu. Seremos perseguidos, seremos torturados e muitos de nós mortos, mas seremos sustentados, muitos serão sustentados pelas mãos do Senhor. E aí surge a pergunta, mas nós temos que vigiar até quando então? Vigiar e orar? Até o final da grande tribulação. Pessoal, não existe na Bíblia base nenhuma para sustentar que Jesus volta a qualquer momento. O próprio Senhor Jesus se deteve em revelar todos os grandes sinais que antecederiam a sua volta. Veja, apenas após o cumprimento de todos os sinais profetizados pelo Senhor Jesus é que ocorrerá a sua volta a qualquer momento. Vocês já repararam que os nossos irmãos pré-tribulacionistas, e até eu já acreditei nisso, a questão da ira, Ele vai nos livrar da ira futura, né? Por quê? Porque quando te livra da ira futura, você não sofre danos físicos, certo? Não é isso? O próprio autor da carta foi decapitado, o apóstolo Paulo. Ele não estava falando sobre ira de um processo tribulacional para que nós ficássemos preocupados, tementes a esse processo e por isso nós vigiássemos para que não enfrentássemos um processo que nos trouxesse danos físicos. Não é esse tipo de ira, uma ira que vai trazer danos físicos à igreja. Não, a igreja de Cristo, desde seu nascimento, ela sofre perseguições. Hoje mesmo ainda, no ano 2022, aqui no Brasil, até que é pouco, mas em muitos lugares, na África, no Oriente, na Europa, em muitos lugares, a Igreja de Cristo está sofrendo na carne. Estão sendo mortos, martirizados, queimados, perseguidos. Graças a Deus que aqui no Brasil ainda não. Ainda não. Mas pode acontecer a qualquer momento também. Não somos melhores do que eles. A salvação da ira de Deus que nós temos é espiritual. Não é para salvar a nossa carne, não. É para salvar a nossa alma, o nosso espírito, porque o pó vai voltar para o pó. Se nós estivermos vivos, nosso corpo nem experimentará a morte. Seremos transformados. Mas se formos para o pó, seremos ressuscitados para a glória de Deus.
Ele vai nos livrar, a salvação está justamente nisso, em nos livrar da ira de Deus sobre aqueles que serão levados ao sofrimento eterno porque não se submeteram ao Evangelho, rejeitaram o perdão de Deus. Não vão para o inferno por causa de seus pecados, vão para o inferno porque rejeitaram o perdão de Deus. Portanto, ficamos isentos da sua ira, estamos poupados, preservados, mas nem por isso estamos isentos ou poupados de termos que passar tribulação na carne. Entendeu? Então esse evangelho romântico, alegorizado, né? Que se ensina há quase 200 anos de que não, Deus é amor, não vai deixar a gente passar por isso não. Não. Ei, Paulo teve a cabeça decepada. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tiago perdeu a cabeça. Estevão foi apedrejado, morrendo olhando para o alto e pedindo: Senhor, não lhes impute este pecado. Mas a igreja de hoje em dia, ela não quer sofrer não. Quer ser rica, quer ter status, cofre cheio. Isso aí, vai juntando dinheiro para o anticristo, depois ele vai te agradecer. Gente, Jesus disse em sua narrativa no Monte das Oliveiras, em seu sermão profético, que aquele que perseverar até o fim será salvo. E se você leu direito o versículo bíblico, o fim na narrativa de Jesus é sua volta logo após a grande tribulação. Meus amados e queridos irmãos, eu vou fazer uma pergunta agora. Reflita sobre ela. Será que todos estão sendo ensinados a vigiar em virtude do engano generalizado que se aproxima? Da grande apostasia que está chegando? Será? Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!